Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que vocês estão vendo esse vídeo, mas sejam bem-vindos ao Vai Empreendedora. Hoje a gente está num formato um pouquinho diferente por conta de alguns imprevistos, mas logo vocês vão saber um pouco mais sobre o que a gente está aprontando, né? E para esse episódio começar com o pé direito, a gente convidou a Fernanda. Fernanda, prazer, obrigada pela tua disponibilidade. Muito obrigada, satisfação. Tudo bem, pessoal, que vai assistir esse conteúdo agora, que é enriquecedor, acredito que você vai gostar também. Pessoal, o Vai Empreendedora é o único podcast da região norte do Brasil a falar sobre liberdade e empreendedorismo, valores que com certeza vão moldar a sociedade do futuro. E de fato já está moldando, né? Mais de 64 mil CNPJs abertos e ativos dentro do sistema do Sebrae e mais de 90 milhões de pessoas que se envolvem diretamente com o empreendedorismo. Então isso é algo muito relevante para a sociedade, né? Antes da gente iniciar essa conversa, a gente vai falar de alguns parceiros muito importantes para tudo isso que está acontecendo hoje. Um deles é o Dama Investimentos. Eu acho que tu já sabia, né, Fernanda, que 6% da população brasileira investe na Bolsa de Valores. Sabia desse dado? Sim, sabia. E a maioria são homens. E as mulheres são pouquíssimas que estão começando a investir. E é um dado muito pequeno, mas acredito que as mulheres vão alcançar ficar ali igualitário aos homens também. Tu sabe quanto que é essa média, mais ou menos? Mais ou menos tem de 20% a 23% de mulheres que investem na Bolsa de Valores. Tem mulheres que já saíram da poupança, que é em média de 40% mais ou menos. Mas os dados mostram que tem muito mais homens investindo na Bolsa de Valores do que as mulheres. Agora que isso está, vamos dizer, tomando forma, as mulheres estão começando a parar de ter medo de investir e começar a entender um pouco mais sobre investimentos. Mas isso é a nível internacional ou a nível nacional? Nacional. Caraca, nível internacional também reflete esse número? Reflete, mas não tanto. Não tão quanto no Brasil, no nível nacional. No internacional, as mulheres estão começando a investir mais também, estão quase igualando ali aos homens, mas a nível nacional as mulheres ainda estão muito abaixo. Olha aí, vivendo e aprendendo, pessoal. Então, mais um conteúdo para o Dama Investimentos. O Dama Investimentos é uma assessoria financeira. Eles se caracterizam como uma empresa de soluções financeiras. Então, se você gostaria de conhecer um pouco mais sobre quem é o Dama Investimentos, eu vou estar deixando aqui abaixo o link para vocês estarem acessando o site deles e também todas as redes sociais. E mais outros dois parceiros importantíssimos é o SFL e o Instituto Atlantos. Como eu estava te explicando mais pouco, Fernanda, eles nos fizeram uma doação de 750 livros para um projeto que nós temos, que é de bibliotecas comunitárias. Esse livro, especialmente, ele foi feito em parceria com a Faro Editorial e também com o Atlas Network, que é uma organização internacional de fundos para diversos projetos. E esse livro só tem 100 edições em todo o Brasil, então tu é uma das poucas pessoas que tem esse livro. Sou privilegiada e com certeza eu vou ler muito, porque eu sou faminta de livros. Eu vivo lendo livros, então gostei muito do presente. Não esperava e estou surpresa. Obrigada, Que Luiz. isso, Muito eu que te obrigada agradeço. mesmo. Fernanda, antes da gente... A gente está enrolando demais, na realidade, então, por favor, se apresente pro pessoal. Quem que é a Fernanda? Então, pessoal, meu nome é Fernanda Pacheco, sou especialista de investimentos. Atualmente, eu trabalho como consultora financeira. Hoje, presto serviço para o público em geral, tanto feminino quanto masculino, fazendo ali o ajuste não só de carteira de investimentos, mas também fazendo todo um planejamento da vida financeira, principalmente para aquelas pessoas que ainda não sabem investir, que querem aprender a investir. Eu também faço consultoria para essas pessoas que estão endividadas, que querem aprender a investir, querem aprender do absoluto zero. Eu faço isso também. Hoje eu trabalho de forma totalmente independente, sem vínculo algum com bancos ou até mesmo corretoras. Por enquanto ainda não estou atuando com a Dama, mas em breve acredito que atuarei com eles sim também, tá? E sou estudante de economia, atualmente estou aí no 4º período de economia já, graças a Deus. Gosto muito da parte de economia, macro, micro, enfim. Essa sou eu, Fernanda, sou reikiana, gosto de esportes, atualmente faço bastante musculação, gosto muito de tomar café e é isso. Fernanda, eu te chamei aqui, e aí o Diego foi muito estratégico quando ele te fez esse convite, né? Que é para falar sobre um caso que tem tido alarme, literalmente, não somente no mercado, mas na economia brasileira e na economia também internacional, né? Porque até então eu não tinha ouvido falar de um banco falir de fato, né? Ou já teve algum banco faliu? Já teve vários bancos que faliram, sim, e o Master está sendo um dos maiores bancos da história, da história do Brasil, que teve a sua maior quebra, mas já teve outros bancos, sim. Acredito que ele é o 9º, 18º, não posso falar muito bem a posição dele, mas ele foi um dos maiores bancos, está sendo a maior história de quebra de bancos do Master.
Basicamente, hoje, a quebra dele está em volta de 12 bilhões de reais. Caraca. 12 bilhões. Essa quebra que aconteceu foi terça-feira, né, que ele faliu. A média que eles estão estipulando é de 12 bilhões de reais. E na verdade, eles estão atuando como uma fraude, né? Teve operações fraudulentas que gerou tudo isso e a gente vai conversar mais um pouco sobre. Pois é isso que eu quero falar, porque eles começaram com uma oferta tentadora, né? Que é de Sim. fato, tipo, oferecer um investimento no banco com uma taxa de juros altíssima, tipo 200, 150% acima. Por que eles utilizaram essa estratégia tão arriscada? Então, quando acontece esse tipo de situação do banco ele oferecer uma rentabilidade muito maior, ele está basicamente utilizando do curto prazo para devolver para o cliente a longo. Só que essa conta não fecha. Então, quanto mais eles oferecem a curto prazo, mais o investidor fica interessado. Não sei se muitas pessoas presenciaram, mas eu presenciei CDB de 150% de CDI vencendo em 6 meses. Só que essa conta não fechava nunca. Porque as outras com mais porcentagem, vamos dizer assim, com 200% do CDI, eles colocavam a longo prazo. Então, eram títulos fraudulentos, interessavam o investidor, porque hoje, se você abrir o seu book de investimentos nas corretoras, você não encontra isso. Você encontra 115, 110, 105, 100% do CDI, mas isso era uma forma de atrair mais o investidor e por o investidor falar, poxa, essa aqui é uma boa oportunidade de eu fazer dinheiro, e eles começavam a lançar esses títulos para todas as corretoras que eles tinham vínculo. Então, quando eles utilizaram muito essa falta de liquidez, é por conta disso, eles lançavam a curto prazo, a galera comprava e eles recebiam, vamos dizer assim, a longo prazo, mais ou menos. E essa conta nunca fecha. Então, se é um período de 6 meses, tem o IR, como é que o banco ia se sustentar? Sempre oferecendo uma porcentagem a mais. Foi por isso que eles quebraram, por isso que ele faliu. A falência do Banco Master foi pela falta de liquidez. Então, quando a gente fala de falta de liquidez, vamos dizer assim, gastou demais e não devolveu. Mais ou menos isso, entende? Então, o que estava acontecendo muito com o Banco Master não era só CDB, eles tinham LCI, LCA, só que eles foram espertos. Todos eles tinham seguro, né, do Fundo do Garantidor de Crédito, do FGC. Mas eu acredito muito que eles já sabiam que isso ia acontecer. Por quê? No balanço do Banco Master, se você pegasse o balanço do Banco Master a 2022, 2023, 2024 para cá, você via que a conta não fechava. Não tinha como fechar, porque eles tinham um gasto absurdo. E como é que eles iam repor isso? Então, quando eu trabalhei numa instituição, eu não sei nem se eu posso falar isso. Não, fica à vontade. Vou falar. Não vou falar o nome da instituição, mas vou falar. Quando eu trabalhei numa instituição, o CDB do Banco Master era um produto foco. Era um produto principal, a gente tinha que fazer essa captação. E eu entrei em controvérsia com o meu líder, na época, e eu disse que eu não ia oferecer isso para o meu cliente. O que seria esse foco máximo? Tipo assim, vocês... Captar mais recursos dentro desse investimento. Entendi. Ele era um que me dava, por exemplo, uma receita, um ROA, vamos dizer assim. Me dava mais dinheiro no final ali do semestre, por exemplo. E aí o Banco Master era um dos... Só que não existe almoço grátis no mercado financeiro. As pessoas acham que existe almoço grátis. Se está te oferecendo 150, pô, legal, mas uma hora a conta vai chegar. E as pessoas não têm ideia disso. Então, você que está me assistindo, no mercado financeiro não existe almoço grátis, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém dá nada de graça para você. Então, o que acontecia? Quando eu vi que era 150 do CDI, eu falei para os outros, falei, ó, tem alguma coisa errada. Acho que se uma amiga minha assistir, que trabalhou comigo, ela vai lembrar disso. Falei, olha, tem alguma coisa errada, porque é muito alto. Então, eles estão dando um retorno muito grande para essa galera e vai chegar uma hora que esse banco não vai conseguir mais devolver. Porque de onde que eles vão tirar? E aí, cada vez mais surgiam mais títulos. E tinha instituições que eram 100% compradas com o Banco Master. Tanto é que o Banco Master fazia parte até de convenções. Convenções do maior convenção que existe que fica em São Paulo, que eu não vou dizer o nome, mas quem assistir vai saber. O Banco Master era um dos, vamos dizer, patrocinadores. E a gente tinha que fazer. Eu não tive esse problema, graças a Deus. Nenhum investidor meu que eu atendi me procurou esses dias para saber o procedimento, exceto algumas pessoas que me procuraram que outros assessores recomendaram. Tu conhece alguém que investiu de forma direta em algum dos produtos do Banco Master? Sim,
Inclusive, ela me mandou mensagem hoje. Foi uma amiga muito próxima, que ela falou assim, ó, amiga, o Banco Master faliu, e agora? Falei, tá, mas você fez por conta própria, como é que foi? Ela disse, não, me ofereceram, eu li um pouco, achei interessante. Falei, tá, quantos mil você colocou? Porque tinha um aporte mínimo. Na época, o mínimo para você apostar fazer um investimento no Master era R$1.000. Uhum. R$1.000. E ela falou, eu fiz 3.500. Aí eu, entendi. Aí ela falou, e agora? O que eu faço? Eu falei, amiga, você vai ter que abrir lá, fazer todo o seu cadastro no FGC, e aí você vai receber 250 mil. Lembrando que não é 250 mil, porque tem um imposto de renda, tá, gente? E é o valor do valor que tu teve, o rendimento máximo, por mais que tu teve alguma rentabilidade ali, eles não vão te pagar isso. Pois é isso que eu queria que tu explicasse, porque literalmente tem pessoas que não colocaram, algumas colocaram acima de 250 mil e tem outras que colocaram menos. Como que funciona essa questão do FGC, né? Porque acima de 250 mil já entra tipo, a liquidez do banco é que vai pagar literalmente, né? E tudo mais, todo esse processo. Mas, de fato, como que a pessoa vai saber e qual que é o cálculo para o FGC devolver o dinheiro para a pessoa? Tá, funciona da seguinte forma. Existe a galera que aportou pouco, vamos dizer 5 mil, 3.500. Essa galera vai receber 250 mil, porque é por CPF e é o limite máximo que eles têm. E tem a galera que investiu 1 milhão, 500 mil. Essa galera vai sair com prejuízo, porque elas não vão receber nem o rendimento que tiveram, nem, vamos dizer, a rentabilidade que elas tiveram no período, por exemplo, de 5 anos, elas não vão receber. Elas vão receber os 250 mil por CPF. Então, teoricamente, essas pessoas que aportaram a mais, elas vão sair perdendo. E ainda tem as pessoas que fizeram investimentos conta conjunta. Por exemplo, o rapaz e a sua cônjuge ali, eles investiram no Banco Master numa conta conjunta. É 250 mil por CPF, então vai ser 125 mil para um, 125 mil para outro. É isso? É isso. 125 mil para um, 125 mil para outro. Então, não é 250 mil para ele nem para ela. Esses 250 mil é dividido. Entendi. Se, por exemplo, eles dizem, eu coloquei 500 mil lá. É um período de 5 anos. E agora? Foi eu e a minha esposa. Desculpa, mas infelizmente você vai receber 125 mil você e 125 mil ela. Porque é por CPF e também por CNPJ. E o Fundo do Garantidor de Crédito, saiu uma matéria recente que eles têm esse poder aquisitivo de pagar toda essa galera. Porque foi um rombo ali de 12 bilhões, a gente fala de 12 bilhões. E o Master, ele tinha sob custódia de 60 bilhões, só que teve muita... Não sei o que estou falando, tá, gente? Se vocês derem um Google aí, pesquisar sobre a família Vorcaro, do Daniel Vorcaro, vocês vão ver que eles eram muito gastadeiros, eles gastavam assim a rodo mesmo. Então, só saindo, né, e enganando os investidores, eu acho que foi uma enganação isso, né? Então, se você, voltando ao assunto dessa divisória, se você fez 1 milhão, infelizmente você vai sair só com 250 mil. O FGC vai te pagar? Vai, porque eles já anunciaram que eles têm caixa para isso. Só que, se tiver mais um banco indo à falência, eles não vão conseguir pagar as pessoas do outro banco, eles não têm recursos. Vai ser, em média, eles vão devolver 30 bilhões, desculpa. Isso. 30 bilhões a 40 bilhões que eles vão devolver para essas pessoas que foram investidores do Banco Master. Infelizmente, é uma história muito triste, assim, tem gente que investiu o dinheiro da vida deles achando que ia devolver uma rentabilidade muito grande, né? Infelizmente, perderam. E tipo assim, eu imagino que... Eu não sei como que funciona a estrutura do banco, mas eu queria que tu explicasse também isso depois, mas eu imagino que dentro de um banco deva ter um conselho fiscal, um conselho administrativo que possa dizer assim, cara, o que vocês estão fazendo não tem pé no chão, né? Não tinha isso no Banco Master? Olha, eu não sei te falar se tinha ou se não tinha, ou se eles ficavam com uma vendinha nos olhos e vai, deixa. Porque, assim, não sei se vocês sabem a história da família Vorcaro, mas o Vorcaro, falando já do Vorcaro, ele é herdeiro. Ele não construiu nada do zero, ele é herdeiro de tudo. Não sou eu que estou falando, tá? Google ali. E como sempre foi uma família muito gastadeira, eu acredito que tinha alguém que falava, com certeza, algum administrativo ali que falava, olha, isso aqui tá dando errado, o balanço não tá dando certo. Mas por eles sempre
não, vamos lançar mais títulos. Eles lançaram mais de 20 títulos de créditos fraudulentos. Tudo isso para enganar o investidor. Então, ou seja, pensa comigo, eles tinham vários jatinhos, vários jet skis, várias coisas, mas era tudo o dinheiro do investidor, que ao mesmo tempo que ele investia, e era muito louco. Teve o aviso, só que as pessoas continuaram acreditando. E aí muita gente vendeu, mas muita gente continuou. Então, quando o Banco Central viu, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Eu acredito que o Banco Central viu a forma do balanço. É o balanço, porque assim, toda vez que você vai comprar um título ou algum fundo de investimento, existe uma lâmina. Dentro dessa lâmina tem um balanço, você pode exigir o balanço do CDB, da LCI, da LCA, para dar uma olhada de como é que está indo o banco em si, né? E todos os bancos têm um índice chamado Índice de Basileia. E quando o Master foi lançado, ele tinha um AAA, assim, quando eu olhava assim, pô, AAA é um banco excelente, nunca vai quebrar e tal. E eles sempre usavam essa máscara de que nunca vai quebrar, que ele é um banco excelente, o índice de Basileia dele era ótimo. Quando a gente fala de índice de Basileia, a gente tem um número, né? Que eu não estou lembrando agora, não sei se é 11 ou se é 14, não sei se o Diego vai conseguir me ajudar aí, se ele tivesse. Acho que é 11 ou 14. Que tem o banco está nessa média, realmente ele é o AAA, ele é bom, mas se ele estiver abaixo, ele é muito ruim. E o índice de Basileia do Banco Master começou a cair e as pessoas não estavam meio que se ligando. Então isso foi uma junção também para o Banco Central abrir os olhos e falar, opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos começar a investigar. Só que eu acho muito engraçado que eles soltaram o primeiro anúncio ali, alguns investidores ficaram com o radar atento, e aí já entrou a Polícia Federal fazendo a investigação, que eles identificaram como Compliance Zero. Acho que é esse que é o nome da operação da Polícia Federal. Compliance Zero. E aí teve todo aquele parâmetro. Não, o Banco Master vai falir, mas o Banco BRB vai comprar e vai ajustar todas as dívidas que tem. Então, isso tudo, acredito que veio muito da família, do dono em si. É porque também o Banco BRB é um banco estatal, né? Um banco de Brasília, Exatamente. Né? E o sinal que quando eles fizeram toda essa questão, o BRB, eles iam comprar, mas teoricamente iria manter o cara na presidência do banco. Tipo, não fazia sentido uma coisa ou outra, né? Exatamente. Eu não sei, né? Posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que um estava passando a mão na cabeça do outro. Um sabia o que o outro estava fazendo. Porque a conta, para mim, não fecha. Quando você lê a história em si, você começa a entender que a conta não fecha, assim, né? Então, aí o BRB ia comprar, o Banco Central não deixou, suspenderam a compra, ok. Aí a Polícia Federal pediu para investigar o diretor, acho que é Pedro Henrique o nome dele, do BRB, nessa temporada. Não comprou mais. E aí foi empurrando com a barriga, foi indo e agora veio esse estouro. Só que o mais engraçado é que o Master ia ser vendido para a Factor, que é uma empresa no Emirados Árabes. Tanto é que dizem, né, não sou eu que estou falando, tudo pesquisado, isso aí tá tudo documentado na internet, que o Daniel, o Vorcaro, ele estava em Guarulhos, foi preso lá em flagrante, mas porque ele ia para Dubai e as pessoas estavam especulando que ele ia para finalizar a negociação da venda do banco. Do Banco Master. Então, algumas pessoas falam que ele foi para fugir, outras pessoas falam que ele foi para negociar. Eu acho que foi para negociar, porque ele estava indo para Dubai e tal. Ele queria muito já se livrar disso, porque ele via que todos eles já estavam vendo que o Banco Master não tinha mais como ressuscitar. Ou alguém comprava e quitava tudo que tinha para quitar, ou saía essa notícia. Acabou que, por conta dessas fraudes, foi algo muito mais agravante, que fez a falência do Banco Master, foi por conta das fraudes. Não foi por... Não, influenciou também, que são os gastos absurdos e tudo mais, influenciou, mas foram as fraudes dos títulos. Tinha muitos títulos fraudulentos. Agora, eu não sei se os CDBs que estavam oferecendo eram fraudulentos. Eu acredito que sim, porque era uma porcentagem muito alta mesmo. Então, é bem louco isso, e muita gente se ferrou, assim, falando mais. Cara, mas assim, eu imagino que
é aquele velho ditado, né? Haverão sinais. E houveram sinais mesmo de fato, né? Houveram. Porque a estratégia do banco em si não fechava a partir do momento que ele fazia um investimento tipo de comprar pequenas ações em outras empresas, participações. Exato. E ali, por exemplo, as participações nunca eram de tempo curto. E sim Sempre precisavam de longo prazo. prazo. Desenvolvimento de pesquisa, vacina aqui, outra coisa ali. E acaba que, tipo assim, a gente parava e falava assim, cara, não vai dar retorno, né? E as pessoas parece que não se ligavam ao mesmo tempo. Sim, e era o mais engraçado é que, tipo assim, eles compravam uma empresa a preço de banana, se você dá, por exemplo, uma empresa de vacina, por exemplo, eles compravam a preço de banana e eles ofereciam o dobro. E essa conta não fechava nunca. Tipo, como assim? Né? Eles vão comprar uma empresa muito boa, por sinal, por um preço de banana e tá oferecendo ela depois aos 10 milhões a, sei lá, eles sempre faziam isso, era essa a jogada deles. Então, não, vamos criar títulos aí, vamos criar títulos e esse pessoal vai crescendo, tipo equities. Dentro deles existia muito equities, muitos outros títulos de LCI e LCA também, que tinham uma movimentação. E era muito engraçado, porque se você dá um Google e pesquisar sobre as empresas que tinham dentro do Banco Master, que tinha equities, tinha as outras coisas, era engraçado que eu acho que era uma manipulação de mercado, não sei, mas era muito louco. Porque quando a gente olha no cenário, a gente vê que tem um pico muito grande, onde ganha muita grana, e depois vai caindo. Agora eu não sei como eles faziam isso, né? É muito louco. E aí as pessoas começavam a confiar cada vez mais. Então tinha aquele boom, aí caía, as pessoas ganhavam, obviamente, aí caía, depois tinha um outro boom, aí eles compravam uma outra empresa, eles faziam sempre isso. Aí eles ofereciam, tipo, essa daqui eu comprei de 10 milhões, então essa daqui vai valer 1 bilhão, alguma coisa assim. Era mais ou menos isso que eles faziam. Por isso que eles estão anunciando que são fraudulentos, porque enganavam. Literalmente. Literalmente. Não... E tipo assim, tu tá falando sobre o Banco Master, né? Mas eu queria entender agora, puxando um pouco o gancho daquela primeira coisa, como que funciona um conselho, como que funciona a estrutura de um banco, por exemplo? É a mesma do que uma corretora? Como que é? Não. O banco é diferente de corretora. Quando a gente fala de banco, eu sempre falo assim, falando algo muito educativo. O banco, ele é um supermercado. Tu faz tudo lá dentro. Tu compra, hoje no supermercado a gente tem até saque 24 horas, enfim. O banco, ele é assim, ele te oferece conta corrente, te oferece depósito à vista, ele te oferece empréstimo, cheque especial. Já nas corretoras, não. As corretoras eu falo que é mais um shopping, mais seleto ali, né? Você tem um produto, são produtos de investimentos, você não tem depósito à vista. Hoje que está existindo já alguns bancos, que a gente pode até falar do Banco XP. Antes eles só eram corretora, agora eles estão se bancarizando. Por quê? Hoje eles já têm cartão de crédito, hoje eles já possuem conta corrente, que é a conta de investimento. A única coisa que eles não têm é empréstimo, eles ainda não fazem empréstimo, mas eles já fazem seguro, consórcio. Então, hoje as corretoras já estão entrando nesse jogo, que já estão entendendo a dinâmica do mundo do mercado. Porque se eles não dançarem conforme os bancões, as corretoras perdem. Então hoje, por exemplo, não sei a EQI, mas eu acredito que a EQI tem cartão de crédito. Então a gente pode dizer que já se caracteriza como se fosse uma das características do banco. Mas o banco, para você que está assistindo aí, a característica dele é essa, bem educativa. Ele é um supermercado onde você pode fazer tudo. Já na corretora, ele é um pouco mais seleto, só tem produtos de investimento. Ali você só vai encontrar renda fixa, renda variável, crédito privado, você vai encontrar previdência privada e várias outras coisas. Já no banco, é essa loucura. Você faz depósito à vista, cheque especial, empréstimo, financiamento, tudo. Essa é a maior diferença. E no banco, falando um pouco de relacionamento, no banco você não tem uma aproximação direta com o cliente, né? Mais, vamos dizer assim, um favorecimento ao banco. Já a corretora não. Já a corretora ela já tem uma proximidade a mais com o cliente, é mais o foco no cliente. A gente pode até tirar pela Dama Investimentos. Os rapazes eles são muito mais foco no cliente do que mesmo foco na dama em si. Por quê? Porque eles caracterizam uma corretora. Quando a gente fala de corretora, a gente fala de assessor de investimentos, fica mais ao lado, senta do lado do cliente realmente, entende o assunto, mostra para o cliente os produtos de investimento que ele pode ter para ter um patrimônio melhor. E no banco você não tem isso, porque eu já trabalhei nos grandes bancos e assim, o gerente é muito mais interessado em te produtar, que é vender os produtos do banco, do que estar com aquela proximidade. Uma proximidade, vamos dizer,
que a corretora utiliza hoje. Então, essa é mais a diferença. Eu acredito que deu para entender um pouquinho. Não, com certeza. E quanto às estruturas, por exemplo, e aí eu queria entender a diferença entre, por exemplo, a estrutura do Banco Master e um banco tradicional X. Tem essa diferença ou eles carregam a mesma estrutura? Tipo assim, um conselho fiscal, um conselho administrativo, quantidade de pessoas que trabalham, quais são as áreas especificamente? Acredito que não tem tantas mudanças assim, porque ele foi um banco normal, nacional. Então, tudo que tem no bancão grande, tinha no Banco Master também. Eu nunca abri uma conta no Banco Master. Eu não sei se eles possuem empréstimos, eu não sei te informar sobre isso. Mas acredito que eles mexiam muito com isso também. Mas quando a gente fala de banco, por exemplo, Banco Wio, Banco Pan, que tem toda essa robustez, a gente idealiza que o Master também tinha. Então, eu pressuponho que o Master também tinha tudo isso. Cartão de crédito, acredito eu, posso estar falando bobagem aqui, mas acredito eu que tenha também. Só que o Master ele nunca se considerava como uma corretora, e sim como um banco mesmo. Tanto é que ele mudou o nome, né? Ele era Máxima e aí virou Master. Então, ele sempre tinha essa característica, assim, sempre fazendo rebrand todo o tempo das suas marcas. Então, ele se caracterizava muito isso. Eu acredito que era muito parecido com os outros que a gente vê hoje, como o Wio, PagBank, Pan. Eu acredito que ele era banco de médio porte, vamos dizer assim. Entendi. E parece que realmente o mercado hoje está muito volátil, né? Não somente com essa queda do Banco Master, mas o Banco do Brasil também vem apresentando alguns resultados um pouco negativos, né? Sim, teve essa quebra, principalmente da agricultura, né? Que teve ali não foi um calote, né? Uma dívida muito grande com relação ao agro, né? Então, anunciou recentemente que teve acho que já faz uns meses, que teve essa divergência com relação ao agronegócio, que teve inadimplência do agronegócio. Isso mexeu bastante no mercado. Apesar dos pesares, incrível, o BB, ele entregou vamos se dizer, um semestre ali, um trimestre positivo. Não conforme eles queriam esperado, né? Mas eles conseguiram entregar ali no positivo. Não sei o que aconteceu, mas as pessoas ficaram bem balançadas com relação ao que aconteceu da inadimplência do agronegócio. Foi mais do agronegócio que mexeu. Porque o Banco do Brasil, ele mexe muito com agro, imobiliários, estão sempre muito atrelados a isso. Então, É hora de comprar ações do Banco do Brasil, tu acha? olha, eu, como uma boa compradora de ações, sim. Chegou a R$16, né, R$15, R$14, eu É por aí. comprei. Eu não sei você, mas eu comprei algumas ações a R$14, R$15, era isso que estava acontecendo. Eles pagam os seus dividendos ali, só que eles diminuíram a quantidade de pagamento de dividendos. Né? Antes eles pagavam os dividendos a mais, hoje eles estão pagando a menos por conta disso. Então, eles estão se alinhando ainda aos poucos, mas não é uma recomendação de investimentos, mas eu compro ações do Banco do Brasil. BB Seguridade também, que é diferente, que é de seguros. Então, eu não sei você, mas eu compro, né? Tem pessoas que têm bastante... Assim, não estou falando para você comprar um monte de Banco do Brasil, tá? Mas nem pulverizar a tua carteira. Mas comprar ali, ter um pouquinho de banco ali na tua carteira para balancear ela. E com todo esse movimento, o que que tu acha, por exemplo, para aquele investidor que está, tipo assim, para aquela pessoa que iniciou investindo na bolsa de valores, mas que ainda não entende muito bem sobre todo esse processo que está acontecendo dentro do mercado, porque até então a gente está vivendo um mercado excelente, recordes atrás de recorde, né? O Ibovespa tem batido e tudo mais, mas talvez aquela pessoa quando olhe, por exemplo, o Banco Master falindo, o BB apresentando teoricamente, né? Tu falou sobre o balanço trimestral, mas agora o momento está meio que no elas por elas, né? Qual recado tu passa para essa pessoa que ainda é leiga e que está vendo isso e tipo tá com um sinal de interrogação na testa? Primeiro, você precisa entender um pouco de investimentos. Eu sempre falo isso. Para você que é uma pessoa leiga, que ainda não entende muito sobre investimentos, antes de você entrar no mundo de renda variável, você precisa pelo menos entender como que funciona o mundo dos investimentos. Começar ali com uma renda fixa, entender e pensar, será que eu tenho estômago para ver o meu dinheiro
caindo ali, por exemplo, você começa com valor X, mas se a ação estiver caindo, obviamente esse valor vai diminuindo. E aí, será que você teria estômago para ver o teu dinheiro caindo ali, teu suado dinheiro, como muita gente fala para mim, não, eu não quero investir em ações não, porque eu trabalho tanto, esse dinheiro é tão suado para eu perder, enfim. Mas a primeira dica que eu dou para você é estudar sobre investimentos. Estudar sobre investimentos você encontra em qualquer lugar, até no YouTube. Você coloca assim, investimentos para iniciantes, você vai achar sobre isso. O segundo passo, procurar uma corretora que é mais adequada para você, que você consiga entender um pouco ali a dinâmica da corretora. Tem corretoras que são difíceis de mexer, que essas pessoas leigas ficam meio que perdidas, né? Eu falo corretoras porque eu confio mais nas corretoras. Eu não recomendo algumas outras, tipo esses bancos digitais que já têm conta de investimentos, eu não recomendo tanto. Mas para você que está iniciando, estudar um pouco sobre investimentos, ver uma corretora bem legal, assim, que possa atender todas as suas necessidades e começar com pequenos movimentos ali. Não vai com sede ao pote. Entenda primeiro como que funciona o poder dos juros compostos para te ajudar nessa tua carreira aí a longo prazo. Cara, e todo esse processo, eu acho que o mercado em si, ele vem reagindo a uma certa dinâmica, né? Porque literalmente é alta atrás de alta. Então, o que que dá, por exemplo, hoje o mercado tá esse sucesso todo? Por exemplo, a economia que está indo bem, o que que está acontecendo? Então, as altas que estão acontecendo, a gente passou por muitas quedas, mas agora a gente está no momento de alta. Influencia muito o mercado exterior. Quando a gente fala do mercado macro em si, a gente não vê só o Brasil, mas a gente vê o exterior também. Algumas coisas que o Trump fala influencia bastante na Bolsa Brasileira. Por quê? A Bolsa Internacional cai. Então, os estrangeiros olham e falam assim, pô, no Brasil tá melhor. Então eu vou investir no Brasil. Então começa, por que tem um boom? Que a gente, caramba, o Ibovespa tá em alta. Quando isso acontece, relativamente é porque os investidores, tanto os estrangeiros, investidores em geral, eles estão olhando com os olhos meio que positivos para o Brasil e começam a investir aqui. Alguma coisa que o Trump falou, desemprego, inflação, algo do tipo, corte de juros dos Estados Unidos começa a influenciar e aí o Brasil começa a respirar. Então, quando a gente vê uma taxa Selic muito alta, os estrangeiros, investidores estrangeiros, aproveitam para investir aqui. Porque é muito diferente se você pegar a inflação que está dos Estados Unidos com a inflação do Brasil, a gente é muito alto. Então, eles surfam na onda. Então, quanto mais investidores, mais o banco mais o mercado se movimenta, mais o mercado começa a entender que é melhor. Só que tem a contraparte. Quando acontece essas coisas que aconteceram do Banco Master, aí o mercado também cai, o mercado brasileiro também cai, porque aí o estrangeiro entende, ou o investidor em geral, que o Brasil está em risco e começa a tirar. Então fica nessa dualidade. Entendi. E aí, nesse processo, por exemplo, o pequeno e médio empreendedor, qual que é a forma que impacta nele, que chega nele? É, por exemplo, a empresa X está indo mal, então ela vai vender o produto Y dela mais caro. Qual que é o exemplo que tu pode falar que impacta de forma direta aquela pessoa? Sim, para os pequenos e médios empreendedores que tenham empresas pequenas, impacta na questão do crédito, porque fica muito maior. Então, o banco ele vai oferecer um crédito para a empresa, mas com um juro para ele pagar muito mais alto. Então, ele fica entre a cruz e a espada. Poxa, será que eu pego? Estou precisando, mas poxa, eu vou devolver tudo isso de juros. Então, quando isso acontece, o pequeno empreendedor e o médio também, eles ficam muito à mercê do mercado, porque os bancos vão precisar ter que ter mais juros, ter que aumentar tudo isso, porque quando isso acontece, os investidores começam a não acreditar, a não investir, e aí, para compensar, para eles não perderem e não descasar muitas coisas, eles começam a ter vamos dizer assim, um peso maior. Então, eles começam a oferecer com juros maiores, talvez não tão uma rentabilidade tão atrativa de um crédito, por exemplo, mas eles precisam utilizar isso porque os bancos também não vão querer perder. E o microempreendedor e o empreendedor está precisando, então eles acabam
cedendo. Então, esse é um dos impactos que acontece, um dos primeiros impactos. E durante todo esse processo, por que tu decidiu trabalhar dentro dessa área? Principalmente aqui no norte do Brasil, no Amazonas. O Diego tem uma brincadeira, e aí para quem não sabe, a galera que está assistindo, o Diego tem uma brincadeira que é o seguinte, que ele quando veio aqui para o Amazonas, né, ele falou assim, cara, quem que investe em bolsa de valores aqui, velho? Ele não tinha noção que aqui era tipo só mato, literalmente, né? E tu não, tu já começou já. Eu comecei querendo fazer uma transição de carreira, né? E aí eu vi que o mercado, eu gostava muito do mercado financeiro, então começou eu assistindo o jornal e vi o pessoal falando, Selic, inflação, não sei o que. Eu falei, cara, o que é isso? E comecei a ver uns gráficos, falei, olha que legal. E aí eu comecei a ver na internet coisas tipo, tem a renda passiva com ações, faça a renda passiva com fundos imobiliários. Falei, cara, o que é isso? Vou fazer uma transição. Como é que entra dentro do banco? Como é que trabalha? Como é que eu vou fazer tudo isso? E aí eu fui pesquisando e eu fui gostando. E eu comecei a ir atrás de certificações, CPA 10, CPA 20. Tu era antes o quê? O que tu Antes fazia? eu era vendedora de carros, eu vendia carros aqui em Manaus mesmo, nasci aqui, então tenho 28 anos aqui em Manaus. Então eu comecei a minha carreira profissional como a menor aprendiz numa indústria lá na M010, e aí eu comecei a vender carros. Comecei a vender carros desde 2019, comecei como recepcionista, depois fui vendedora de assinatura de carros, e aí depois fui vendendo carros. E aí eu vi que o mercado financeiro abria portas para muitas coisas, não só para investir, mas também mudança de carreira, e conhecer mais pessoas, fazer network, o salário era melhor. Não vou dizer para vocês que o salário é ruim, gente, que eu estaria mentindo, né? O salário é melhor. E aí eu fui gostando do mercado, mas eu não entrei no mercado financeiro só pelo salário, pelo que me beneficiava, mas por gostar e por querer aprender e entender sobre o mercado. E eu fiz essa transição de carreira. Foi quando eu trabalhei na minha primeira instituição e aí em seguida eu trabalhei com o Diego. Então foi bem legal. E eu comecei a fazer consultoria financeira para amigos. Comecei a falar sobre educação financeira para amigos ao lado, antes de ter CPA 10. Eu ajudava colegas, mãe, enfim, começava a falar o que eu aprendia. E aí, cara, eu vou entrar nesse mundo. Gostei, falar sobre educação financeira, muito legal, as pessoas estão precisando. E eu era uma pessoa muito endividada, eu queria muito sair das dívidas. Logo, meus 18 anos, quando eu recebi meu primeiro cartão de crédito, eu era uma pessoa muito endividada, muito assim. Não tinha controle. Eu falei, cara, eu preciso sair disso, começar a investir no meu futuro. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, entender, gostei, e fui fazendo essa transição de carreira. Eu saí de vendedora de carros para ser especialista de investimentos. E aqui no Amazonas tem muita oportunidade, ou pelo menos tem oportunidade para essa área aqui? Tipo de emprego, oportunidade de emprego mesmo? Eu vou dizer para você que não tanto. Não tem tanto assim. Por quê? Aqui é um mercado, é uma cultura muito diferente. Hoje, se você procurar no Serasa informações, o Norte ele é o maior estado de mais de inadimplentes que existe em todo o Brasil. Então aqui tem uma cultura totalmente diferente, onde as pessoas não querem investir na Bolsa de Valores, querem investir em imóveis, construir kitnet, apartamento, ou então gastar mesmo com o jogo do tigrinho, com essas outras coisas. Isso é cultura, isso é cultural. Ou então a pessoa quer investir, mas ela investe na poupança. Ela não quer procurar investir em outro lugar. Então aqui eu vejo que não é tão limitado. Dá para você, aqui tem um mato muito alto. Todo mundo fala assim, nossa, o mato é muito alto, precisa correr atrás, o mato tá alto. Realmente, o mato tá alto. Aqui precisa muito dessa dinâmica, mas também não tem tantas oportunidades, por exemplo, para você ser uma assessora de investimentos, por exemplo. Né? Aqui a gente tem XP, EQI e tem também o Itaú Ion, o Santander AAA. Todos eles existem aqui em Manaus, tá? Não posso afirmar para vocês que tem vagas, né? Porque é muito limitado as vagas aqui. Por isso que as pessoas falam, que eu falei antes, né? Que o mato, as pessoas sempre falam, o mato aqui é muito alto. E realmente, tem uma corretora que tem uma grande dominância aqui, que está bem similar com a EQI, que é a XP Investimentos. Então, essas duas corretoras aqui no Norte, elas estão bem equiparadas, assim, com relação à estrutura, com relação aos assessores,
Geralmente, nessas duas corretoras tem vagas para quem quer ser especialista de investimentos. E hoje o que mais atrai, por exemplo, uma XP, uma EQI vir aqui para o Amazonas? Primeiro, que é o agro. Aqui o agro é muito forte, principalmente nos interiores. Eles querem tirar esses investidores dos grandes bancos e trazer para as corretoras. E eles trabalham muito essa questão do foco do cliente, que é realmente, eu não vou negar, realmente as corretoras, eles trabalham com um foco no cliente, diferente das outras instituições. Só que quebra muito toda essa situação que a gente conversou, né? Não sei se você notou, mas eu até vou comentar isso agora. Não sei se você aí de casa também já reparou. O Itaú, ele mudou totalmente a roupagem dele. Não é o brand, não é a marca, a cor, algo do tipo. Ele mudou totalmente a forma dele falar. Depois do que aconteceu do Banco Master para cá, eles mudaram o nome. Eles estão falando que eles são os powerhouses dos investimentos. E hoje eles só têm 6 publicações no Instagram do Itaú. Só 6. Caraca, e por que tudo isso? Porque eles querem mostrar, tipo assim, ó, olha aqui, investidor, meu banco, ele é o maior da América Latina. Ele nunca quebrou. Tu vai confiar numa corretora? Tu vai querer confiar num banco master que tem, sei lá, 10 anos, 5 anos? Eu já tenho zilhões de anos, nunca quebrei, nunca sou o maior da América Latina, eu sou o powerhouse. Powerhouse é casa de força, né? Então, a minha casa é muito forte, eu tenho os melhores produtos, aqui você está assegurado. Então, eles estão trazendo isso bastante. Então, talvez possa abrir mais vagas também para o pessoal entender que aqui no Norte pode, vamos dizer, tem mais pessoas para trabalhar, vamos tirar das corretoras e trazer para cá, com todo esse estouro que está acontecendo. Porque o que acontece? Eles veem que as corretoras eles compraram muito Banco Master, ofereceram bastante o Banco Master, tanto é que as pessoas estavam até comentando nas redes sociais, tipo, olha, o culpado não é só o Banco Master, o culpado também são as corretoras, o XPTO que ofereceram também, enfim. Então, o banco está usando disso, tipo, tu quer mesmo confiar em uma corretora que compra Banco Master? E eu aqui, eu nunca comprei, realmente eles nunca ofereceram, os grandes bancos nunca ofereceram, eu nunca vi particularmente. Né? Quer mesmo confiar? Olha aqui, usando essa cognitiva, então, acredito eu que a assessoria vai aumentar desses grandes bancos também. Então, tem projetos para ter essa expansão de mais assessores de investimentos no Norte, porque eles estão percebendo que está precisando, e realmente precisa. Se você for ver nas corretoras, pouquíssimas pessoas trabalhando. Acho que não tem nem 30 pessoas. Na assessoria de grandes bancos, limitadíssimo também. Então, no Norte, diferente de você ir em Campo Grande, São Paulo, que é abarrotado de assessor de investimentos. Por isso que o pessoal fala, Faria Lima é onde acontece, onde o jogo acontece. Realmente, aqui no Norte, não é que a gente é esquecido, a gente só tem que quebrar essa cultura, que eu falo que é muito cultural, e fazer com que as pessoas confiem, acreditem, assim como eles acreditam nas instituições, acreditar nas corretoras também. Então, faça um pedido para você que está assistindo, não é porque o Diego é meu grande amigo, mas que você experimente fazer um investimento numa corretora de investimentos, procurar a dama de investimentos aqui em Manaus, que eu acho que tem pouquíssimas assessorias de investimento aqui em Manaus que são atreladas a alguma corretora. Então, acho que, se eu não me engano, se é 4, é 6, eu não sei bem. São 6. São 6, né? A dama, eu acho que é a 6ª. Então, que tem essa, para você entender um pouco mais, ter essa proximidade, e em breve a gente, talvez, a dama consiga ter um projeto também diferenciado e não iguais aos grandes bancos. Agora, o que eu queria te perguntar, e eu acho que essa é a pergunta central dentro desse nosso podcast, é porque de fato a gente vê hoje o mercado com um sentimento de que, poxa, parece que algo está dando de errado, porque a gente tem mais crédito do que dinheiro rodando de fato dentro do mercado. Então isso faz com que grandes coisas aconteçam. Um exemplo claro é a questão do agro, né? Uma última safra que deu ruim, agora está tendo meio que uma inadimplência dos pequenos e médios produtores. E aí, em contrapartida, entra uma grande dúvida do mercado que é, e agora? Será que é o fim do capitalismo? Porque muitas pessoas já começam a especular isso. Será que a gente está vivendo uma bolha? Porque literalmente está tudo crescendo e o que será que está acontecendo por trás disso, né? Grandes pessoas, grandes nomes, né, dos investimentos internacionais
estão querendo tirar os seus dinheiros da forma tradicional de investir, né? Por que Sim. tudo isso? Eles veem muito, falando de Brasil, eles veem muito que o Brasil está com risco fiscal muito grande. Então, uma canetada do atual presidente distorce tudo, o mercado cai bastante. Então, as pessoas começam a temer mesmo e tirar o dinheiro delas aqui do Brasil e jogar para o exterior. Não, vou jogar para o exterior. E tem também a questão da política, que envolve muito o mercado. Querendo ou não querendo, você querendo ou não sei se você aí de casa já reparou que se o Haddad falar alguma coisa, o mercado mexe. A bolsa cai, o Ibov cai literalmente. Uma canetada, uma falácia do atual presidente mexe também. Então, as pessoas começam a ter esse medo de querer investir aqui no Brasil e começam a cada vez mais a não querer investir. Principalmente isso que aconteceu, um dos impactos que eu posso dizer que acontece do Banco Master que aconteceu agora, os investidores vão ficar avessos, eles não vão querer investir, então o crédito vai ficar mais caro ainda, porque os bancos médios, eles vão ofertar o crédito para o microempreendedor, para o empreendedor, porém, eles vão querer um retorno muito alto, por conta que não tem investidor ali investindo por conta disso tudo que aconteceu. Então, é um negócio que desanda um pouco, não sei como é que isso vai proceder durante o mercado, tipo hoje, o Ibovespa fechou em queda, né? Então, assim, o mercado está bem balançado com tudo isso, então não sei se o mercado vai ficar neutro ou se ele vai ficar caindo demais, não consigo te dizer ao certo sobre isso, mas toda vez que tem uma notícia dessa, o mercado ele tem a tendência a cair, os investidores começam a ser aversos a não querer investir, e aí os pequenos e médios bancos começam a ofertar crédito mais caro, o empreendedor quer pegar o crédito para se sustentar e ele acaba cedendo porque está precisando muito, Selic alto, quando a gente fala de Selic alto, crédito muito caro, empréstimo também, taxa de juros, então tudo isso influencia bastante. As moedas digitais poderiam ser uma fuga para caso, sei lá, um político X dê uma canetada e não seja tão atrelado? Então, falando de criptomoedas, já teve uma queda exorbitante aí do Bitcoin nesses últimos dias, gritante assim, mais de menos de 22% o Bitcoin caiu, né? Agora, por quê? É um mistério, porque a gente não sabe de fato por que caiu. Se as criptomoedas são algo que é uma rota de fuga, eu digo mais que seria para uma reserva de valor para o investidor. Mas antes disso, estudar sobre o mercado de Bitcoin, de criptomoeda, porque é um mercado muito volátil. Não tem fundo de garantia de crédito, não te dá, vamos dizer, uma renda passiva todo mês. É algo assim muito volátil. São moedas extremamente voláteis, mas que são moedas que ultrapassaram ali a inflação, por exemplo, e trouxeram muitos retornos para quem tinha ela em 2010, 2020, 2014, né? Mas eu sempre recomendo, você quer ter uma criptomoeda na tua carteira, que ela seja uma reserva de valor, que você não olhe para ela e diga assim, não, eu quero essa daqui, mas daqui 2 meses eu quero vender. A não ser que você goste de fazer day trade, aí já é um negócio mais avançado. Então, mas se você quer fazer um DCA no Bitcoin, que é comprar moeda todo dia, qualquer quantia, mesmo caindo ou subindo, ok, mas você tem que ter a visão do longo prazo. É uma rota de fuga? Para o futuro, eu acredito muito que sim, sabe? Acredito muito que sim mesmo, porque está tudo colapsando. A gente olha para o governo atual, a gente vê que está tendo um colapso muito grande, de muitas coisas acontecendo por debaixo dos panos, que parece que essa bolha uma hora vai estourar também. Então, essas isenções que estão acontecendo, nada disso é por acaso, alguém vai pagar a conta. Então, como é que tu vai proteger teu patrimônio ali, né? Colocar um pouco, será, em criptomoedas? Colocar um pouco em algum mercado exterior? Pensar mais um pouco sobre isso também é interessante. Fernanda, a gente já está chegando já no final do nosso podcast e sempre quando eu trago alguém aqui para conversar comigo,
eu peço para ela olhar para uma das 3 câmeras ali do celular e mandar um recado pro futuro. Quando tu tiver 80 anos, tu fala bem assim, olha, eu conversei com o Luiz isso, eu espero isso do futuro e tudo mais. Então fica à vontade, esse espaço é teu. Então, para o meu futuro, e eu espero que para o seu futuro também, que você seja uma pessoa muito próspera e que você tenha os seus investimentos ali bem alocados e que você viva de investimentos e que não dependa do INSS, nem do Brasil e nem do exterior também. Então, que você hoje monte sua reserva de emergência, que você aprenda a investir também e procurar pessoas especialistas para te ajudar nessa trajetória que vai valer muito a pena e que daqui 10 anos, 80 anos você vai olhar e vai dizer, poxa, valeu a pena eu ter investido, valeu a pena eu ter tirado ali pelo menos R$50 todo mês do meu salário para investir. Hoje eu estou aqui em, sei lá, Miami, tranquilamente, curtindo aqui o dinheiro dos meus investimentos. E é isso que eu tenho recado para você. Fernanda, te agradeço pela conversa. Obrigada, muito obrigado, Luiz, prazer te eu conhecer. agradeço. Acabou? Não? Então vai ter que cortar esse final. Tem que fazer de novo. Aí, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade? Uhum. Eu não ia falar mais nada, porque eu pensei que ele ia encerrar, e por isso que eu olhei. Backstage, então. Backstage, gente, é isso. Muito obrigada a você que vai assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Com certeza. Pessoal, episódio novo na terça-feira e nós vamos ter uma pessoa muito importante dentro das mídias sociais. Então eu convido você a assistir às 21 horas horário de Brasília e 20 horas horário de Manaus. Valeu, até mais! Tchau, tchau!